Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha contemplá-los com a sua presença e fazê-los compreender, entender a sua santa palavra. Que Ele venha dar orientação à nossa mente para que possamos compreendê-lo, para que possamos entendê-lo, para que então possamos aplicar a nossa vida segundo a sua palavra, segundo a sua direção. Ontem nós falávamos sobre aquilo que Jesus disse. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque a estes o Senhor procura. Deus procura adoradores de verdade, que o adorem em espírito e em verdade. Para você ter uma ideia do que Deus está falando, do que Ele fala na sua palavra com respeito a essa observação que Jesus fala, Deus é espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos dar uma lida lá em Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 10. Quando Deus fala, é mais fácil de entender a palavra de Deus, o que Jesus falou, com esse texto aqui. Se você ligar os dois textos, você vai entender perfeitamente o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Veja só, ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Ele está falando aqui com Judá, o reino de Judá, o reino que foi separado do reino de Israel, que foi separado por Deus. Deus preservou o reino de Judá. Mas esse povo do reino de Judá, os judeus, estavam se comportando justamente como Sodoma e Gomorra, que foi destruído pelo fogo da ira de Deus. E diz mais, Deus falando: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Porque o povo de Israel, o povo de Judá especialmente, fazia muitas ofertas de sacrifícios, muitos animais eram sacrificados, porque eles queriam agradar a Deus. Por um lado, se por um lado eles faziam sacrifícios de animais, por outro lado, o mesmo povo cometiam os seus pecados grotescos contra Deus. Quer dizer, por um lado, procurava agradá-lo, por outro, desagradá-lo. Então, Deus fala aqui: quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos para que viesseis a pisar os meus átrios? Quem ordenou pisar os meus atos, quer dizer, pisar os lugares sagrados?
ele continua falando, não continueis a trazer ofertas vãs. Olha só, não continueis a trazer ofertas vãs. Muito forte isso. Lembra quando Jesus, só para você se situar, Jesus disse assim, lá em Mateus, ele disse assim, olha, presta atenção, quando você trouxer oferta ao altar e ali, diante do altar, te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar, vai lá, reconcilia-te com o teu irmão e depois faz a oferta. Quer dizer, não poderia colocar a oferta no altar sem antes o coração, a alma do ofertante não estivesse vazia, limpa, purificada, para que então pudesse fazer a sua oferta. Entende, amiga e amigo? Você começa a entender agora quando Jesus disse, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Então ele disse, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação. E as luas novas e os sábados e as convocações das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Quer dizer, o povo de Judá apresentava diante de Deus as ofertas, mas quando saíam dali faziam suas ofertas ao diabo, que era a prática do pecado. Então ele continua dizendo, as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Você já pensou? Deus falou, Deus que está falando aqui, Deus falando, as vossas luas novas e as vossas solenidades, festas, ofertas, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Quer dizer, aquele povo oferecia a Deus as suas orações, mas Deus disse, eu não as ouvirei. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Quer dizer, crueldade, maldade, perversidade, injustiça. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Olha só. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então, olha só, vinde então e raciocinemos juntos. Deus nos convida a
a raciocinar junto com ele, pensar os pensamentos dele, avaliar os pensamentos dele, questionar, perguntar o que significa isso. Oh, meu Deus, me ajuda, me ensina a entender a tua palavra. Deus nos convida aqui no versículo 18 do capítulo 1 de Isaías, ele diz: vinde então, mas primeiro, antes de vir então, para raciocinar junto comigo, Deus falando, lavai as vossas mãos da iniquidade, do pecado, da sujeira, da imundícia, da corrupção, da mentira, do roubo, enfim, de tudo que não presta. Lavai as vossas mãos, lavai os vossos corações, purificai as vossas vidas. Aí, vinde então e raciocinemos juntos. Lembra que nós temos falado sobre a fé inteligente? A fé que pensa, que pesa, a fé que avalia, a fé que questiona. É isso, amiga e amigo. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, envolve sinceridade, envolve pureza de coração. Às vezes, a pessoa está coberta de pecado, mas lá dentro, no fundo da alma, no fundo do seu coração, ela diz: ah, meu Deus, não é essa a vida que eu escolhi. Eu fui jogada nessa situação porque eu não tinha outra saída. Tem misericórdia de mim. E Deus ouve essa oração. É como aquela mulher prostituta que estava lá no leito satisfazendo a carne de uma pessoa, de um homem, e ela pensava consigo: oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Não é isso que eu queria para a minha vida, mas eu tenho fome, eu não tenho ninguém por mim. Ah, se o Senhor existe e me ouve, me ajuda. Essa mulher se tornou uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, e hoje tem família constituída, seu marido, sua casa, seu lar, de paz, casada com um homem de Deus. Deus fez dela uma nova criatura. Deus fez daquela mulher o que ele fez com Maria Madalena. Ao ponto, Maria Madalena, você sabe, era uma mulher que tinha 7 espíritos imundos. Ela, com certeza, era uma mulher vulgar, mulher cheia de pecados. Mas o dia que ela foi liberta por Jesus, ela se tornou uma santa mulher. E teve o privilégio de ser ter sido a primeira pessoa a ver o Senhor Jesus ressuscitado. Não foi a mãe de Jesus que viu o filho dele ressuscitado pela primeira vez. Não. Não foram os irmãos de Jesus, não. Foi aquela mulher, justamente aquela mulher que achou graça diante de Deus. Por quê? Porque dentro de si havia sinceridade, pureza, embora fosse uma mulher que estava sendo usada pelo diabo. Mas Deus teve compaixão dela e a salvou. Por quê? Porque ele vê o coração, minha amiga e meu caro amigo. Às vezes a pessoa apresenta a Deus multidões de ofertas, de sacrifícios,
de adorações, de louvores, de canções, mas o coração está cheio de mágoas, ou não perdoa aquela criatura que fez mal para ela. Então, o que adianta as ofertas? O que adiantam as ofertas? O que adiantam as orações? O que adiantam os dízimos? O que adiantam o culto, ir na reunião? O que adianta ser obreiro, pastor, bispo, seja lá o que for? O que adianta se lá no fundo da alma existe o sentimento de mágoa, o sentimento de vingança, o sentimento ruim que contraria tudo aquilo que ela fez ou faz para agradar a Deus e aos homens. Não agrada a Deus, pode agradar até aos homens, mas não agrada a Deus. Então, Deus nos convida para raciocinarmos junto com Ele. Você sabia disso? Eu vou colocar aqui, postar esse texto, não sei se vai dar para colocar todos eles, mas eu vou deixar a referência aí para você ler com carinho, ler com atenção, ler com espírito, ler e beber dessas palavras para você avaliar a sua fé, avaliar o seu relacionamento com Deus. Porque de nada adiantam as nossas ofertas, as nossas orações, os nossos jejuns, os nossos sacrifícios, os nossos serviços de caridade. De nada adiantam se o coração está cheio de mágoa. Ou tem mágoa, por menor que seja, uma mágoazinha pequenininha, Deus não aceita nada. Essa é a realidade. Raciocine. Aí ele diz assim: vinde então e raciocinemos juntos. Quer dizer, Deus quer sentar-se consigo à sua mesa para raciocinar e ler a palavra dele, raciocinar a palavra dele. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, Deus está sugerindo, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo, o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Em espírito, quer dizer, no Espírito Santo. Em verdade, no Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Só quando a pessoa realmente tem o selo, o batismo com o Espírito Santo, que nasceu da água e do Espírito Santo, somente essa pessoa que foi selada pelo próprio Deus está em condições de adorar a Deus em espírito e em verdade. Graças a Deus. Pense nisso, por favor. Hoje é um dia praticamente feriado, né? Aqui no Brasil, mas você pode meditar. Você tem tempo para fazer isso. Esse capítulo aqui inteiro, especialmente nesses versos
que nós lemos, para você entender o que significa ser um adorador em espírito e em verdade. Ser uma pessoa que agrada a Deus de forma real, autêntica, verdadeira. Então, quando a pessoa é assim, Jesus diz aqui, comereis o melhor desta terra. Comereis o melhor desta terra. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E até amanhã, graças a Deus.